Olá pessoal, continuando o nosso curso Resolução de Questões de Direito Administrativo. Já falei, você está se preparando para uma guerra, vai vencer várias batalhas e ao final sairá vitorioso nessa guerra. Então, não tenha dúvida, ninguém vai ser bonzinho com você, examinador nenhum vai te dar uma questão de brinde, se der vai estar dando para todos, mas as questões boas, as que determinam quem vai para dentro e quem fica fora, essa sim você está sendo preparado para matar. E muitos não estarão. Esse vai ser o seu diferencial, o seu estudo. Não ache que você tem que estudar 10 horas, 15 horas por dia. Você tem que estudar com qualidade, com o método certo. Então, derramando sangue nos olhos, vamos partir para cima. Número 3. A instituição de empresa estatal pode ser realizada no mesmo ato jurídico de criação de secretaria de um Estado membro da Federação. Bem, a instituição, ou seja, a criação de empresa estatal é gênero que admite duas espécies. Empresa estatal. Como é que vem na doutrina? É que empresa estatal ou é empresa pública ou sociedade de economia mista. Ambas integrantes da administração direta. Repetindo, 4 somente são os integrantes. Você vai ver questões aí, você vai ver que o cara está repetindo. E as questões vão se repetir mais do que eu estou repetindo aqui para você. Falando que tem algum ente de fora que é, ou um desses 4 não são, tá? Autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Somente esses 4 compõem a administração direta. A administração direta, órgãos da entidade política. Então, empresa estatal é o gênero, é o nome que a doutrina dá para essas duas espécies, empresa pública e sociedade de economia mista. É que o Estado controla. Empresa pública, o Estado controla, ele pode até controlar e ter como outros sócios, tá? E ter outros sócios, não ser uma sociedade unipessoal. Mas os outros sócios necessariamente serão poder público. Sociedade de economia mista. O Estado controla. Alguma entidade política controla. Só que os outros sócios, pelo menos alguma partezinha que seja ínfima, tem que estar aberta à aquisição pelo particular. Essa é uma das grandes diferenças, a gente vai ver outras, entre empresa pública e sociedade de economia mista. É a composição do capital. Uma, 100% público. A outra, a maior parte do capital votante, ou seja, o capital majoritário votante, 50% mais 1, tem que ser estatal. A outra pode ser privada, pode ser estatal, mas tem que ter alguma coisa ali de particular. Beleza? Ele falou, então, empresa estatal, só para que fique bem claro aí esse termo, empresa estatal é o gênero que admite duas espécies, empresa pública e sociedade de economia mista. É o Estado empresário. Tá? O Estado, quando veste a roupa de empresário, ele veste um desses trajes. Ou ele se veste de empresa pública ou de sociedade de economia mista. Para explorar a atividade econômica, ou se for o caso, nos casos mais especiais, como dos Correios, ele vai prestar serviço público, mas como Estado empresário. Empresa estatal pode ser realizada no mesmo ato jurídico de criação de secretaria. A questão está errada e eu vou explicar agora por quê. Vou apagar isso aqui, tá? Empresa estatal, gênero de duas espécies, empresa pública e sociedade de economia mista. Lá no 19 do 37 da Constituição, artigo 37, inciso 19, está falando que lei específica o constituinte originário quis que fosse uma única lei que tratasse daquele assunto. A lei trata somente desse assunto. Lei específica não pode, exatamente para coibir, falar um assunto bastante complexo e entre os artigos concede um benefício fiscal a alguém, bota ali no meio para que tenham preguiça de ler na hora de um veto pelo Poder Executivo, ou até algum outro que vá votar um parlamentar, enfim. A lei específica, ela trata somente daquele assunto, qual seja. E não é instituição de empresa estatal.
é autorização para a criação da empresa estatal. Então aqui já tá morta, né? A instituição. É a autorização para a criação, mesmo assim, mesmo que ele substituísse a autorização para a criação de empresa estatal, pode ser realizada no mesmo auto. Está errado também. Então errou aqui porque a autorização, porque a lei específica não cria fundação pública de direito privado, não cria empresa pública e não cria sociedade de economia mista. Ela autoriza que se crie. Autorizou, faz o ato constitutivo daquela pessoa jurídica, arquiva no registro competente, ela é dotada de personalidade jurídica, ela nasceu. Diferente da autarquia, que ela nasce com o quê? Ela é criada por lei. Então a autarquia nasce com o início da vigência da lei que a criou. Essa diferença vocês têm que pegar, tá? Os outros três, eles têm autorização em leis, tudo em lei específica. Tanto a que vai criar autarquia, quanto a que vai autorizar uma das outras três, FP, EP ou SEM, vai autorizar, tem que ser lei específica para qualquer uma dessas quatro hipóteses. Criação de autarquia ou autorização para essas três. Tem que ser lei específica, então não pode ter criação de secretaria de um Estado membro. Não pode. Tem que ser somente falar da autorização para a criação da empresa estatal, ou empresa pública ou sociedade de economia mista. Então, a número 3 está errada. Errada. Seguindo, número 4. Apagando aqui. Pega fôlego, pega gás, vai, adentra isso aqui, lê com carinho. Se quiser, dá uma pausa no vídeo, lê antes a questão, lê o texto. Vamos para cima, é força. Isso daqui é exatamente um trabalho mais dinâmico do que eu ficar te mostrando vários artigos, a lei inteira, a gente fica falando. Aqui você está treinando para fazer a prova. Você está vendo como seu inimigo atuou nas últimas guerras que ele participou. Você está estudando o passo a passo dele. Aqui você está estudando o seu inimigo. Você está se conhecendo e está começando a conhecer seu inimigo. Vê o que ele cobra, como ele cobra, os termos que ele utiliza, as posições às vezes que ele adota que outras bancas não adotam. Essa é a grande questão, tá? Então vamos lá. É com vontade, é com sangue. 4. As empresas estatais não estão obrigadas a obedecer aos princípios de impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. Essa questão, eu estou na número 4. Tá? Isso aqui está mais ou menos em ordem cronológica. Eu fui pensando as questões, tirando né, daquele início ali o cargo, o órgão, o ano. Exatamente, mas eu estou te falando então, mais ou menos de ordem cronológica. E você vê que não passou muito tempo e a questão basicamente já repetiu um raciocínio. A gente viu aí atrás, numa das 3 anteriores, se é só você ver aí no seu vídeo, falando que o quê? Que em empresa estatal, ele sempre vai querer mexer com isso. Em empresa estatal, ela é muito parecida com as empresas privadas, ela tem o mesmo tratamento, né? A não ser que esteja prestando serviço público, a não ser que ela tenha sido autorizada a criação para esse fim, ela vai ter o mesmo tratamento. Explorando a atividade econômica, ela vai ter o mesmo tratamento das pessoas jurídicas de direito privado que exploram a atividade econômica. Então, essa ideia que você tem na sua cabeça, o examinador vai sempre bater para tentar te confundir, dizendo que elas não se enquadram naquele rol de princípios e exigências do 37 incisos. O LIMP se aplica, vai lá para o caput do LIMP, do 37, caput do 37. O caput do 37 e o seu inciso 19 matam várias questões. Pode anotar isso aí. Matam muitas questões, muitas. Vai lá para o caput, vê se ele excedeu alguma coisa, se ele retirou alguém desse rol. Ele falou: a administração pública observará nos 3 poderes, em todas as esferas, União, Estados, DF e municípios, os princípios básicos da administração pública. Botou lá o LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. E em 98 veio a emenda 19 e colocou
eficiência. Hoje o LIMP está completo, está até o E. Antes era só até o P, mas hoje está completo. LIMP. Todo mundo entra. A administração direta e a administração indireta. Ou seja, os órgãos, as autarquias, as fundações públicas de direito privado e as empresas estatais. Empresa pública e sociedade de economia mista. Olha lá no rol. Vê se ele excluiu alguém. Caput do 37, exatamente, ele fez questão de abranger todo mundo. Vai ao 19. Elas estão lá. A forma que se cria ou que se autoriza. Isso daqui caindo muito, muito, muito. Então, como ele não excepcionou, qual o erro aqui? Empresas estatais, lê-se. Empresa pública ou sociedade de economia mista. Não estão obrigadas a obedecer aos princípios de Parará, LIMP, aquela ladainha de sempre dizer que ela vai excluir desse rol de exigência, um rol imenso, vários princípios aí. Muita coisa de isonomia, né? A exigência de concurso público prévio. Todo mundo está dentro. Então, ela está errada. Empresa pública, sociedade de economia mista estão nesse rol e vão se submeter ao LIMP, sim. Errada. Partindo para a próxima. 5. As empresas estatais. Mais coisas de empresa estatal. Empresa estatal você já sabe. Empresa estatal, falou nisso? Leia. Empresa pública ou sociedade de economia mista. Exploradoras de atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Está corretíssimo. Está corretíssimo. Está certa a assertiva. Exatamente assim. Você pode pegar isso aí, absorver essa frase do CESP e ir com ela para a prova como se estivesse lendo de um livro. Ah, mas isso... Exatamente dessa maneira. O CESP redigiu dessa forma e o seu livro, a mesma coisa, mas de uma outra maneira. Pô, essa daqui é o CESP. É o seu inimigo, fala nessa língua aqui, ó. As empresas estatais exploradoras de atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços sujeitam-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas. O CESP está falando isso. Tem na Constituição também. Assim que ele pega, assim que ele exige. E você vai saber se está certo ou se está errado. Pode pegar, pode ler e vai para a prova tranquilamente. A resposta está certa. A questão está certa. Qual seria a exceção aqui? Não teria o mesmo tratamento, agora o outro lado, não teria o mesmo tratamento se a empresa estatal, leia-se, empresa pública ou sociedade de economia mista, ela fosse prestadora de serviço público. Tivesse sido a ela outorgado a prestação de um serviço público. Aí sim ela teria um tratamento diferenciado. Já haveria responsabilidade objetiva em relação aos atos praticados pelos seus agentes, já haveria a questão de algumas imunidades tributárias, mas isso aí a gente vai ver em outras questões. Mas essa é a grande diferença. Por que eu acho essa questão aqui, esse modelo importante? Porque o outro lado dela, que você vai ver em outras questões, se você dominar isso que eu falei no começo, que é exatamente isso, está certo, e essa outra parte, como isso aqui iria ficar errado? Prestadora de serviço público, ela vai ter um tratamento diferenciado. Ela vai ter um tratamento diferenciado, ela vai ter algumas prerrogativas estatais que as empresas privadas, mesmo as estatais exploradoras de atividade econômica, que não se enquadram na prestação de serviço público, elas não têm, elas estão em paridade. As empresas estatais que prestarem serviço público por outorga do Estado, elas vão ter tratamento diferenciado. Então, se você pegar esse conhecimento que a gente está falando com a tela aberta na questão 5, você vai ver que você vai matar uma outra penca de questões. Beleza? Vamos seguir. 6. A responsabilidade civil das empresas estatais, de novo, a mesma expressão, empresas estatais, empresa pública e sociedade de economia mista. Pelos atos ilícitos civis praticados por seus agentes é objetiva. Está errado. Exatamente o que eu falei na última parte.
Atos ilícitos praticados pelos seus agentes, responsabilidade civil vai ser responsabilidade civil. Ela vai ser, se ela for empresa estatal, ou seja, EP ou SAM, simplesmente explorando a atividade econômica, vou mudar de cor para você destacar aí nas suas anotações, exploração de atividade econômica. A responsabilidade civil vai ser regida pelas mesmas normas do direito civil e direito comercial, aplicáveis às empresas privadas normalmente. Então, normas, direito privado, direito comercial, vai lá falar exatamente como elas vão responder. Código de Defesa do Consumidor, quando for o caso. Agora, responsabilidade civil, quando elas forem prestadoras de serviço público, aí não. Aí, responsabilidade civil objetiva pelos atos ilícitos que seus agentes praticarem nessa qualidade. Exatamente assim. O que aqui falou? Aqui generalizou, dizendo que todas as empresas estatais estarão aqui. Responsabilidade civil objetiva. E não. Somente estarão, nesse caso, somente estaria correto se falasse assim, ó, a responsabilidade civil das empresas estatais que prestam serviço público por outorga estatal, pelos atos ilícitos civis praticados por seus agentes, é objetiva, estaria correta, só que generalizou, colocou todo mundo no mesmo barco. Botou também empresa pública e sociedade de economia mista que exploram a atividade econômica. São esses dois casos aqui, englobou os dois, aí ficou errada. E se falasse que a responsabilidade civil é de acordo com as normas de direito comercial, no caso hoje em dia se usa a expressão direito empresarial, abrangendo as duas também estaria errada. Só estaria certo se falasse que segue as normas de direito empresarial, as empresas públicas e sociedades de economia, ou seja, empresas estatais, a exploradoras de atividade econômica, aí sim, normas do direito privado. E responsabilidade civil objetiva pelos atos ilícitos que seus agentes praticarem nesta qualidade, somente para as que prestam serviço público, para as empresas estatais prestadoras de serviço público por outorga. Beleza? Vamos para a próxima. 7. As empresas estatais podem ser dotadas de personalidade jurídica de direito privado ou de direito público. Um absurdo. Vamos só colocar aqui. A administração pública é exatamente assim. Ó. Aqui vem a entidade política. Entidade política. Ela está de fora e acima. Aí vem aqui estou desenhando dessa maneira para que você entenda que é uma mesma pessoa compartimentalizada. É a divisão em órgãos. Aqui está a administração direta. Administração direta. A administração direta. Vinculada a ela, no caso do federal, ao órgão que a ela se vincular, exemplo, o ministério correspondente daquela atividade. A administração indireta. E a administração indireta, eu vou ter a fundação pública,
Desculpa, a autarquia, vamos colocar em círculo autarquia. Vou fazer melhor. Para que fique mais didático, eu vou usar em relação ao regime jurídico a mesma cor. Tá? Em pretos, como estão os órgãos, as autarquias, as fundações públicas de direito privado, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. O que eu quis dizer aqui para você? Para matar essa questão, eu já vou te dar um conceito, um embasamento teórico, para que você consiga resolver diversas outras questões que versam esse mesmo raciocínio. A entidade política, então, aqui, ó, percebam que eu estou envolvendo e estou deixando de fora a própria entidade política. O que é isso aqui? Aqui, administração indireta. O que é isso aqui? Administração pública. É a administração pública daquela esfera, daquele ente político. Aqui a União, ou algum estado, ou o DF, ou algum município. A administração direta, formada pelos órgãos. A personalidade jurídica aqui é uma só, é da própria entidade política. E aqui a administração indireta, vinculada somente a ela, onde não tem poder hierárquico entre a entidade política e os integrantes da administração indireta. Todos aqui são dotados de personalidade jurídica. Aqui não tem personalidade jurídica. A personalidade jurídica somente está na entidade política. Os órgãos não têm personalidade jurídica própria. Eles são centros de competência, despersonalizados. Ali tem competências, atribuições, funções, mas não tem personalidade jurídica. A personalidade jurídica, todos os seus atos, eles sempre vão se remeter à própria entidade política. Não tem personalidade jurídica. Aqui todos têm personalidade jurídica. Todos têm. Esse conjunto é a administração pública. Direta, órgãos sem personalidade jurídica. Indireta, as entidades administrativas, todas dotadas de personalidade jurídica. Só que eu botei em preto exatamente de propósito. Aqui predomina, aqui vigora o regime jurídico de direito público. Aqui, na autarquia, regime jurídico de direito público. Fundação pública de direito privado, regime jurídico de direito privado. As fundações públicas criadas como fundação pública de direito público são as antigas, anteriores a 88. Essas assumiram a forma de autarquia, as chamadas autarquias fundacionais ou fundações autárquicas. Tá? Então, se algum examinador for colocar fundação pública e não falar mais nada, você pode se prender ao texto constitucional que encara a fundação pública como uma entidade administrativa de direito privado. Então, a fundação pública, somente assim dizendo, ela é, as recém-criadas após 88, ela é de direito privado. Então, aqui, ó, fundação pública. Em vermelho, regime jurídico de direito privado. Aqui, sociedade de economia mista, regime jurídico de direito privado. E aqui, empresa pública, regime jurídico de direito privado. Agora, voltando para a questão. Então, você está vendo, eu te dou um embasamento teórico, eu não vou precisar repetir esse mesmo embasamento, discorrer esse tempo todo, nas outras questões e que se repita esse raciocínio. Esse daqui está inaugurando nesse nosso curso a cobrança desse raciocínio. Eu passo, depois você vai ver que você mesmo vai olhar, está errado por causa daquilo que ele já explicou. Porque os raciocínios se repetem demais. Então, estou falando aqui e depois você logo vai ver que vai se repetir uma infinidade de vezes. O que daqui a gente depreende? Órgão não tem personalidade jurídica, eles compõem a administração indireta, a personalidade jurídica aqui é diretamente da entidade política, e aqui é por vinculação,
E aqui, todos têm personalidade jurídica. Somente esses 4 integram a administração indireta. Autarquia, regime jurídico de direito público, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública, todos regimes jurídicos de direito privado. O que ele está falando lá? Empresas estatais, ou seja, um desses dois é empresa pública ou sociedade de economia mista, podem ser dotadas de personalidade jurídica de direito privado, somente podem, ou de direito público, aí matou a questão. Aí invalidou, está errada, então você pode marcar aí, errada. A questão está errada. A próxima, número 8, a última antes de a gente fechar a nossa aula. Número 8. É característica da natureza de autarquia especial conferida à Agência Nacional de Energia Elétrica, agência reguladora criada pelo Estado brasileiro, independência administrativa. As autarquias regime especial, no caso, criadas para esse fim, aqui deu exemplo da ANEEL, é uma autarquia, regime especial, é a Agência Nacional de Energia Elétrica. É a agência que regula o setor elétrico. Ela tem independência administrativa, tem autonomia administrativa, está corretíssimo. Eu só queria exatamente desviar os olhos de vocês, enfocar para o último termo. O último termo, ele fala independência administrativa. Aí tem uma impropriedade técnica, uma impropriedade de redação, porque dentro da República, independente é somente a República, somente o poder soberano. Todo o restante é autônomo, fala-se em autonomia. Independência não seria a forma correta. Só que o CESP deu essa questão como correta. Várias outras questões que ele usa o termo independência, ele emprega como sinônimo de autonomia, então você tem que absorver isso exatamente daquilo que eu falei. Se você lê no livro, você leu que o autor fala somente autonomia. Aqui você lê independência, opa, está errado. Aí você não sabe que o CESP adota a palavra independência, o termo independência, de forma atécnica, uma forma errônea. Ele adota independência como autonomia. Independência seria só da República, mas ele fala independência, dá como certo, a gente absorve e vê que ele realmente mantém a lógica. Ele mantém a coerência. Todas as questões que ele usa independência, ele fala de autonomia e sempre dá como sinônimo. Então, independência aqui seria mais apropriado ser autonomia, e sim, as autarquias são dotadas de autonomia administrativa, sendo autarquia em regime especial, ela tem uma autonomia ampliada, tá? Então essa questão está certa. A gente se despede aqui e na próxima aula a gente já volta com o item 9. Um grande abraço e até lá.